Boa noite, pessoal. Antes de começarmos, preciso que vocês façam uma coisa comigo. Olhem ao redor do ambiente onde estão agora. Viram? Tudo normal, tudo no lugar. Gravem essa imagem na memória, porque depois que eu terminar de contar o que aconteceu na propriedade do seu Antonino, vocês nunca mais vão olhar para um campo plantado da mesma forma. Se vocês estão ouvindo isso durante o dia, imaginem como seria estar numa fazenda isolada quando o sol se põe. Se estão ouvindo à noite, bem, vocês já sabem do que estou falando. Deixem nos comentários. Vocês acreditam que a terra pode guardar memórias? Que o solo pode ser amaldiçoado? Fiquem até o final e me digam se mudaram de opinião. A história que vou contar hoje me foi relatada por Dona Mercedes, uma senhora de 78 anos que trabalhou como caseira na fazenda Santa Bárbara por mais de 20 anos. Ela só concordou em me contar tudo depois que eu prometi não revelar a localização exata da propriedade. Não quero que ninguém mais pise naquela terra, foram suas palavras. Era março de 2019, quando Antonino Ferreira decidiu comprar aquela propriedade no interior de Goiás. 300 hectares de terra boa, com um preço que parecia bom demais para ser verdade. O corretor, um homem de meia-idade chamado Vanderlei, insistia que era uma oportunidade única. Terra boa, água abundante, acesso fácil. O antigo dono só está vendendo porque se mudou para a capital, explicava ele, sempre desviando o olhar quando Antonino fazia perguntas mais específicas. Antonino era um homem prático, que havia feito fortuna com agronegócios no Mato Grosso. Aos 45 anos, decidiu expandir seus negócios e aquela fazenda parecia perfeita para o cultivo de soja. Tinha experiência, equipamentos modernos e uma equipe competente. O que poderia dar errado? A primeira coisa estranha que Dona Mercedes notou foi o silêncio. Ela havia sido contratada para cuidar da casa-sede enquanto Antonino preparava a terra para o plantio. Senhor Antonino, ela me disse, eu já trabalhei em muita fazenda na minha vida, mas nunca vi um lugar tão quieto. Não tinha passarinho cantando, não tinha cigarra à noite, nem mesmo os cachorros dos vizinhos a gente ouvia. Era como se os bichos soubessem de alguma coisa que a gente não sabia. Antonino riu quando ela comentou sobre isso. Dona Mercedes, a senhora está imaginando coisa. Pode ser que os bichos estejam só se acostumando com a movimentação das máquinas. Ele estava ocupado demais com o trabalho para dar atenção ao que considerava superstições de pessoas simples. O preparo da terra começou no início de abril. Antonino havia contratado uma equipe de 10 homens, todos experientes no plantio de soja. O líder da equipe era Valdecir, um homem de 50 anos que conhecia a região como a palma da mão. Mas mesmo Valdecir estranhou algumas coisas desde o primeiro dia. Doutor Antonino, disse ele numa tarde, a terra aqui está estranha. O trator está afundando em lugares que parecem firmes e quando a gente tenta passar o arado, parece que a terra está resistindo. Nunca vi nada igual em 30 anos de profissão. Antonino examinou pessoalmente o terreno. Realmente, havia áreas onde o solo parecia mais mole, quase pantanoso, apesar da aparência normal. Mas ele atribuiu isso às chuvas recentes e mandou a equipe continuar o trabalho. Foi nessa época que começaram a encontrar os ossos. Primeiro foram pequenos fragmentos, que poderiam ser de animais, mas conforme foram cavando mais fundo para preparar as covas de plantio, começaram a aparecer pedaços maiores, ossos longos, que claramente não eram de gado ou porcos. Valdecir trouxe alguns para mostrar ao patrão. Doutor, isso aqui não é osso de animal doméstico,
disse ele, segurando um fragmento esbranquiçado. Pelo tamanho e formato, parece ser. Parece ser o quê, Valdecir? Humano, doutor. Parece ser osso humano. Antonino pegou o fragmento nas mãos. Era mais pesado do que esperava, e havia algo na textura que o incomodou. Não era apenas a idade do osso, mas algo mais. Uma sensação de que aquilo não deveria estar ali. Não deveria ter sido encontrado. Deve ser de algum cemitério antigo, disse ele, tentando soar convincente. Essa região teve muitos povoados pequenos no passado. Às vezes os cemitérios ficam esquecidos quando o povo se muda. Mas Valdecir balançou a cabeça. Doutor, eu nasci e me criei aqui perto. Nunca existiu cemitério nesta área. E outra coisa, esses ossos não estão organizados como em um cemitério. Estão espalhados, misturados com a terra, como se o quê? Como se tivessem sido enterrados às pressas, sem cuidado. Ou como se tivessem sido despejados aqui. Antonino sentiu um arrepio, mas manteve a compostura. Vamos continuar o trabalho. Se encontrarmos mais ossos, guardamos tudo e depois decidimos o que fazer. Essa decisão seria o primeiro de muitos erros que ele cometeria nas semanas seguintes. À medida que o trabalho avançava, mais ossos apareciam, centenas de fragmentos espalhados por toda a propriedade. Alguns estavam mais profundos, outros mais superficiais, como se tivessem sido enterrados em épocas diferentes. Valdecir organizou tudo em caixas, separando por tamanho e tipo. Doutor, disse ele uma manhã, preciso falar com o senhor. Contei os ossos que encontramos até agora, e pelo que eu calculo, deve ter pelo menos umas 20 pessoas enterradas aqui, talvez mais. Antonino engoliu em seco. 20 pessoas? Como assim 20 pessoas? Tem certeza dessa conta, Valdecir? Tenho sim, doutor. E tem mais uma coisa. Alguns desses ossos, eles têm marcas estranhas, riscos, como se tivessem sido cortados com facão ou machado. E outros parecem ter sido roídos. Roídos? É, doutor. Como se algum animal tivesse mastigado eles. Mas não são marcas de dente de animal conhecido. São marcas diferentes, mais profundas. Marcas de, bem, eu não sei de quê. Naquela noite, Antonino mal conseguiu dormir. Ficou imaginando quantas pessoas haviam morrido naquela terra e como. O corretor havia mentido sobre a história da propriedade. Porque ninguém havia mencionado que ali era um cemitério clandestino. Dona Mercedes notou a preocupação do patrão. Senhor Antonino, o senhor está com uma cara muito ruim. Está acontecendo alguma coisa? Ele contou sobre os ossos. Dona Mercedes ficou pálida. Meu Deus do céu, murmurou ela, fazendo o sinal da cruz. Eu sabia que tinha alguma coisa errada neste lugar. Senhor Antonino, o senhor precisa parar esse plantio e procurar a polícia. Terra com morto enterrado não presta para plantar nada. Dona Mercedes, a senhora está exagerando. Foram mortes antigas, de décadas atrás. Não tem nada a ver com o plantio de agora. Senhor Antonino, me escute bem. Eu sou uma mulher simples, mas já vivi muito. Terra que recebeu sangue sem bênção. Terra que serviu de esconderijo para crime. Essa terra não produz nada de bom. O senhor pode plantar o que quiser, mas só vai colher desgraça. Antonino não deu ouvidos ao conselho da caseira. Ele tinha investido muito dinheiro naquela propriedade, havia feito contratos de entrega de soja, tinha empréstimos no banco. Não podia simplesmente abandonar tudo por causa de ossos velhos. O plantio continuou. No final de abril, as sementes foram plantadas. Antonino havia escolhido uma variedade de soja resistente
que geralmente germinava em uma semana, mas passaram-se 10 dias, 15 dias e nada brotava da terra. Doutor, disse Valdecir, nunca vi coisa igual. A semente está boa, a terra está preparada, choveu na medida certa, mas não está nascendo nada. Antonino mandou fazer análise do solo. Os resultados mostraram que a terra estava perfeita para o cultivo. pH ideal, nutrientes em quantidade adequada, sem contaminação por agrotóxicos. Teoricamente, qualquer coisa deveria crescer ali. Vamos replantear, decidiu ele. Talvez tenha sido algum problema com as sementes. Mas o replantio também não deu certo. Nem o terceiro, nem o quarto. Foi então que começaram a acontecer as coisas estranhas. Primeiro foram as ferramentas. Os trabalhadores começaram a encontrar suas enxadas, foices e facões em lugares onde não lembravam de ter deixado. Pior ainda, muitas ferramentas apareciam com terra fresca grudada, como se tivessem sido usadas durante a noite. Doutor, disse Valdecir, tem alguém mexendo nas nossas ferramentas à noite. Ontem eu deixei minha enxada limpa, encostada na parede do galpão. Hoje de manhã ela estava no meio do pasto, suja de terra e com grama grudada. Antonino decidiu instalar câmeras de segurança ao redor dos equipamentos. Mas as câmeras só mostravam imagens estáticas durante a noite. Não havia sinal de nenhuma pessoa mexendo nas ferramentas. Então começaram os sons. Dona Mercedes foi a primeira a ouvir. Senhor Antonino, de noite está saindo um barulho estranho da terra. Parece gente cavando, mas não tem ninguém lá fora. Antonino achou que era a imaginação da mulher, até que ele próprio ouviu. Era um som ritmado, como se alguém estivesse cavando com uma pá. Mas quando ele saía para verificar, não encontrava ninguém. Apenas pequenos buracos espalhados pela propriedade, como se alguém tivesse estado procurando alguma coisa enterrada. Os buracos apareciam todas as noites, sempre pequenos, sempre em lugares diferentes. Antonino chegou a passar uma noite inteira acordado, olhando pela janela, mas não viu nada. Mesmo assim, na manhã seguinte, havia novos buracos. Doutor, disse Valdecir numa tarde, os homens estão com medo. Eles acham que este lugar é assombrado. Assombrado? Valdecir, você é um homem inteligente. Como pode acreditar nessas bobeiras? Doutor, eu não acredito em fantasma, mas eu acredito no que meus olhos veem. E eu estou vendo coisas que não sei explicar. Que tipo de coisas? Valdecir hesitou antes de responder. Ontem à tarde, eu estava trabalhando no campo quando vi uma sombra passando entre as árvores. Pensei que fosse um dos homens, mas quando fui verificar, não tinha ninguém. E a sombra era diferente. Diferente como? Era muito alta, doutor. Mais alta que qualquer homem que eu já vi. E se movia de um jeito estranho, como se não tivesse pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Antonino sentiu o sangue gelar nas veias. Você contou isso para os outros? Não, doutor, mas eu acho que eles também estão vendo coisas. Todo mundo está nervoso, ninguém quer ficar sozinho no campo. Naquela mesma semana, 2 dos trabalhadores pediram demissão. Não deram explicação, apenas disseram que não queriam mais trabalhar naquela fazenda. Antonino teve que aumentar o salário dos outros para convencê-los a ficar. Mas o pior ainda estava por vir. Era uma quinta-feira de maio quando Joaquim, um dos trabalhadores mais novos, não apareceu para trabalhar. Valdecir foi até a casa dele, mas a esposa disse que ele havia saído de madrugada, dizendo que ia chegar cedo na fazenda. Doutor, disse Valdecir, o Joaquim nunca falta trabalho. Ele é muito responsável. Algo aconteceu com ele.
Eles procuraram por toda a propriedade. Encontraram Joaquim no final da tarde, perto do açude que ficava nos fundos da fazenda. Ele estava vivo, mas em estado de choque. Olhava fixamente para a água, murmurando palavras desconexas. Joaquim chamou Antonino. O que aconteceu com você? Joaquim levantou os olhos, mas parecia não reconhecer o patrão. Seus lábios tremiam, e ele tentava falar, mas só saíam sussurros. Eles estão debaixo da água, murmurou ele. Todos eles ainda estão vivos. Quem está debaixo da água, Joaquim? Os que foram enterrados, eles não morreram direito, ainda estão sofrendo. Valdecir segurou o braço de Joaquim. Rapaz, você está delirando. Vamos te levar para casa. Mas Joaquim se contorceu, tentando se libertar. Não podem me levar. Eles vão me seguir. Eles querem que eu fique aqui, que eu os ajude a sair da terra. Precisaram de 3 homens para carregar Joaquim até a caminhonete. Ele foi levado para o hospital da cidade, onde passou uma semana internado. Quando recebeu alta, se mudou para outro estado. Nunca mais quis falar sobre o que aconteceu naquela fazenda. Antonino estava começando a entrar em desespero. O plantio havia falhado completamente. Os funcionários estavam abandonando o trabalho e ele ainda não tinha a menor ideia do que fazer com todos aqueles ossos que continuavam aparecendo. Foi então que decidiu procurar o antigo dono da propriedade. Depois de muito investigar, descobriu que o terreno havia pertencido a um homem chamado Sebastião Marques, de 82 anos, que morava num asilo na capital. Antonino dirigiu até lá e conseguiu conversar com o velho. Sebastião era um homem pequeno, de cabelos brancos e olhos fundos. Quando Antonino mencionou a fazenda, o rosto do velho se fechou. Moço, disse ele, eu avisei ao corretor que aquela terra não presta para nada. Por que você acha que eu vendi pelo preço que vendi? Senhor Sebastião, eu preciso saber o que aconteceu lá. Estou encontrando ossos humanos enterrados por toda a propriedade. O velho suspirou e ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, começou a falar. Isso foi na década de 70, moço. Eu era jovem, tinha acabado de herdar a terra do meu pai. Naquela época, a região era muito isolada. Não tinha fiscalização, não tinha nada. Era a lei do mais forte. O que aconteceu, seu Sebastião? Apareceu um homem na minha fazenda. Disse que se chamava Coronel Justino. Homem alto, magro, com uns olhos que pareciam ver através da gente. Disse que precisava usar minha terra para uns negócios dele. Ofereceu muito dinheiro. Que tipo de negócios? Sebastião baixou a voz. Ele trazia gente à noite, moço. Gente que ninguém ia sentir falta. Mendigos, prostitutas, viciados. Gente que a sociedade havia abandonado. Trazia eles para a minha fazenda e... E o quê? Matava eles, moço. Matava de um jeito que não é jeito de matar cristão. Ele dizia que estava fazendo experimentos, que estava estudando a dor humana. Dizia que queria entender quanto sofrimento uma pessoa podia suportar antes de morrer. Antonino sentiu náusea. E o Senhor permitiu isso? Eu era novo, moço. Estava com medo. Ele tinha homens armados e deixou bem claro que se eu falasse alguma coisa ou tentasse impedir, eu ia acabar igual às vítimas dele. Então eu ficava na casa-sede, fingia que não sabia de nada e deixava ele fazer o que queria nos fundos da propriedade. Quantas pessoas ele matou? Não sei ao certo, moço. Foram quase 2 anos de atividade. Ele vinha toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Sempre com gente diferente. Eu calculava que devia ter umas 50.
60 pessoas enterradas lá. Antonino engoliu em seco. 50 ou 60 pessoas torturadas até a morte e enterradas em sua propriedade. O que aconteceu com esse coronel Justino? Ele desapareceu de repente, em 1975. Nunca mais apareceu. Soube depois que ele foi preso em outro estado, por outros crimes, mas nunca foi julgado pelos crimes que cometeu na minha terra. E o senhor nunca denunciou? Sebastião balançou a cabeça. Quem ia acreditar em mim, moço? Eu era cúmplice por omissão, mesmo que fosse por medo, e não tinha como provar nada. Ele enterrava os corpos bem fundo, não deixava rastro. Eu tentei esquecer, tentei tocar a vida para frente. Mas alguma coisa mudou na fazenda depois disso? O velho ficou novamente em silêncio, como se estivesse decidindo se devia ou não continuar falando. Mudou sim, moço. A terra ficou ruim, não nascia mais nada direito. Os animais ficavam nervosos, não queriam pastar em certas áreas. À noite, a gente ouvia barulhos estranhos, vozes gemendo, como se fosse gente sofrendo. Vozes? É, moço. Vozes de pessoas implorando para parar com a dor, mas não tinha ninguém lá. Eram as almas dos que morreram sofrendo demais, que não conseguiam descansar em paz. Antonino sentiu um arrepio. O senhor acredita que a fazenda está assombrada? Moço, eu não acredito. Eu sei. Aquelas almas estão presas naquela terra, sofrendo até hoje. Elas não conseguem partir enquanto não receberem uma bênção, um enterro digno, uma oração. Elas ficam lá, tentando chamar atenção, tentando pedir ajuda. É por isso que o senhor vendeu a fazenda? Eu tentei vender durante anos, moço, mas ninguém comprava. A terra tem fama ruim na região. Todo mundo sabe que lá não presta para nada. Quando você apareceu interessado em comprar, eu pensei que talvez você conseguisse fazer alguma coisa que eu não consegui. Fazer o quê? Dar descanso para aquelas almas, moço. Fazer alguma coisa para que elas parem de sofrer. Antonino voltou para a fazenda com a cabeça cheia de pensamentos. Agora ele entendia o que estava acontecendo. Aqueles não eram apenas ossos enterrados. Eram os restos de pessoas que haviam morrido em agonia, que haviam sido torturadas até a morte e cujas almas não conseguiam encontrar paz. Conversou com Dona Mercedes sobre o que havia descoberto. Meu Deus do céu, disse ela, fazendo o sinal da cruz repetidas vezes. Senhor Antonino, agora eu entendo por que este lugar é tão pesado. 50, 60 almas penadas, presas na terra, sofrendo há quase 50 anos. Dona Mercedes, o que a senhora acha que devemos fazer? Senhor Antonino, tem só uma coisa a fazer. O senhor precisa encontrar todos os ossos, dar um enterro digno para cada um e mandar rezar uma missa para o descanso dessas almas. Senão, elas nunca vão parar de assombrar este lugar. Antonino sabia que ela estava certa, mas também sabia que isso significaria admitir que havia comprado uma propriedade que servia de cemitério clandestino. Significaria envolver a polícia, arqueólogos, legistas. Significaria o fim de todos os seus planos para aquela fazenda. Mas as coisas estavam piorando. Os ruídos noturnos ficaram mais intensos. Não eram apenas sons de cavação, eram gemidos, gritos abafados, sussurros que pareciam vir de debaixo da terra. Dona Mercedes não conseguia mais dormir direito. Senhor Antonino, disse ela uma manhã, eu não aguento mais. Ontem à noite eu ouvi uma voz de mulher chorando, pedindo para alguém parar de machucar ela. Chorei junto com ela, de tanta dó que me deu. Valdecir também estava no limite. Doutor,
Os homens não querem mais trabalhar aqui. Eles dizem que quando estão cavando, às vezes ouvem vozes saindo da terra, como se tivesse gente enterrada viva. Valdecir, isso é impossível. As pessoas morreram há décadas. Doutor, eu sei que é impossível, mas eu também ouvi. Ontem, quando estava passando o arado, ouvi alguém gritando lá embaixo. Para, não me machuca mais. Gelou o sangue nas minhas veias. Antonino não sabia mais o que fazer. Estava perdendo dinheiro, perdendo funcionários, perdendo a sanidade. Mas havia uma coisa que o incomodava mais do que tudo: a sensação de que estava sendo observado. Era uma sensação constante, como se alguém estivesse sempre atrás dele, olhando por cima do ombro. Especialmente quando ele estava sozinho no campo. Várias vezes ele se virou rapidamente, esperando ver alguém, mas não havia ninguém. Até que, numa tarde de junho, ele viu. Estava verificando uma das áreas onde haviam encontrado mais ossos quando percebeu uma sombra no canto do olho. Virou-se e viu uma figura parada entre as árvores, a uns 50 metros de distância. Era um homem alto, magro, vestindo roupas escuras. Mesmo a essa distância, Antonino podia ver que seus olhos estavam fixos nele. Havia algo perturbador naquele olhar, algo que fez seu estômago se revirar. "Ei, Zrenia!" gritou Antonino. "Quem é você? O que está fazendo na minha propriedade?" A figura não se moveu. Continuou apenas olhando, com aqueles olhos que pareciam perfurar a alma. Antonino começou a caminhar em direção ao estranho, mas a cada passo que dava, a figura parecia ficar mais distante, como se estivesse se afastando na mesma velocidade. Antonino acelerou o passo, depois começou a correr, mas por mais que corresse, não conseguia se aproximar. Quando finalmente parou, ofegante, a figura havia desaparecido. Naquela noite, Antonino não conseguiu dormir. Ficou pensando no homem que havia visto. Havia algo familiar naquela figura, algo que o incomodava profundamente. Onde já havia visto aqueles olhos? Foi só na manhã seguinte que ele se lembrou. Sebastião, o antigo dono da fazenda, havia descrito o coronel Justino como um homem alto, magro, com olhos que pareciam ver através das pessoas. Mas isso era impossível. Justino havia morrido há anos, não havia. Antonino decidiu investigar. Conseguiu alguns contatos na polícia e descobriu que Coronel Justino havia mesmo sido preso em 1975, mas havia morrido na prisão 3 anos depois, em 1978. Então, quem era o homem que ele havia visto? A resposta veio de Dona Mercedes. "Senhor Antonino", disse ela, "eu também vi esse homem. Ele aparece toda noite andando pelo campo, como se estivesse procurando alguma coisa. A senhora não tem medo?" "Tenho sim, senhor Antonino, mas eu acho que ele não está aqui para fazer mal. Eu acho que ele está preso aqui, igual às outras almas." "Como assim?" "Senhor Antonino, quem faz mal para muita gente, quem causa muito sofrimento, às vezes fica preso no lugar onde cometeu os crimes. Ele não consegue partir, porque o peso dos pecados dele não deixa." Antonino ficou pensando nisso. Será que o próprio Coronel Justino estava preso naquela fazenda, condenado a vagar pela eternidade no local onde havia torturado e matado tantas pessoas? A ideia era aterrorizante, mas fazia sentido. Se as almas das vítimas não conseguiam partir, por que a alma do carrasco conseguiria? Naquela mesma semana, aconteceu algo que quase fez Antonino abandonar definitivamente a fazenda. Ele estava na casa-sede, tentando calcular quanto dinheiro já havia perdido com aquela propriedade, quando ouviu Dona Mercedes gritando lá fora.
Correu para ver o que estava acontecendo e encontrou a mulher parada no meio do quintal, apontando para o campo com o dedo trêmulo. Senhor Antonino, disse ela, olha lá, olha lá. Antonino olhou na direção que ela indicava e sentiu o sangue gelar. Havia pessoas no campo, dezenas de pessoas, caminhando lentamente entre as plantas mortas. Mas não eram pessoas normais. Eram figuras translúcidas, como se fossem feitas de névoa. Algumas andavam normalmente, outras arrastavam os pés, outras ainda pareciam estar machucadas, mancando ou segurando partes do corpo. Meu Deus, murmurou Antonino. São elas, são as vítimas. As figuras se moviam sem rumo, como se estivessem perdidas. Algumas se abaixavam, como se estivessem procurando alguma coisa na terra. Outras ficavam paradas, olhando para o céu, com os braços estendidos, como se estivessem implorando por ajuda. Senhor Antonino, sussurrou Dona Mercedes, elas estão sofrendo há quase 50 anos. Não aguentam mais ficar presas aqui. Antonino observou as figuras fantasmagóricas. Havia homens, mulheres, até mesmo algumas crianças. Todos compartilhavam a mesma expressão de dor e desespero. Todos pareciam estar pedindo por algo que ele não conseguia entender. Então, de repente, todas as figuras se viraram para ele. Dezenas de olhos translúcidos se fixaram em Antonino. Ele sentiu um peso enorme no peito, como se todas aquelas almas estivessem tentando se comunicar com ele ao mesmo tempo. Era uma sensação avassaladora, de desespero, de súplica, de uma dor que havia durado décadas. Elas querem que o Senhor as ajude, disse Dona Mercedes. Elas sabem que o Senhor é o dono da terra agora. Elas estão pedindo para o Senhor dar descanso para elas. Antonino não conseguia se mover. Estava paralisado pelo peso daqueles olhares. Sentia que se não fizesse alguma coisa, se não ajudasse aquelas almas, elas continuariam sofrendo para sempre. Mas também sabia que ajudá-las significaria arruinar sua vida financeira, enfrentar a justiça, admitir que havia comprado uma propriedade que era, na verdade, um cemitério clandestino. As figuras começaram a se aproximar lentamente. Conforme se aproximavam, Antonino conseguia ver mais detalhes. Marcas de violência, ferimentos que não haviam cicatrizado nem mesmo na morte. Rostos desfigurados pela tortura, corpos mutilados, crianças com expressões de terror que deveria ter durado apenas alguns minutos, mas que se estendia por décadas. Senhor Antonino, disse Dona Mercedes, elas não vão fazer mal ao Senhor, elas só querem paz. Mas Antonino não conseguia mais suportar. Correu para dentro da casa, trancou todas as portas e janelas e se escondeu no quarto. Ficou lá até o amanhecer, ouvindo gemidos e sussurros vindos de fora. Quando o sol nasceu, saiu para verificar. Não havia mais ninguém no campo, apenas as plantas mortas e a terra revirada pelos buracos que apareciam todas as noites. Dona Mercedes estava na cozinha, preparando café. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. Senhor Antonino, disse ela, eu não posso mais ficar aqui. Não posso mais ver aquelas pobres almas sofrendo sem poder fazer nada para ajudar. Antonino sabia que não podia culpá-la. Ele próprio estava chegando ao limite. Mas perder Dona Mercedes significaria ficar completamente sozinho naquela fazenda assombrada. Dona Mercedes, por favor, não me abandone agora. Eu vou resolver isso. Vou dar um jeito de ajudar essas almas. A mulher o olhou com pena. Senhor Antonino, o senhor sabe o que precisa fazer.
Não adianta ficar enrolando. Quanto mais tempo passar, mais essas pobres criaturas vão sofrer. Naquela manhã, Antonino tomou uma decisão. Ia procurar todas as autoridades necessárias e fazer a coisa certa, mesmo que isso custasse sua ruína financeira. Mas quando estava se preparando para sair, Valdecir apareceu correndo, com o rosto transtornado de medo. Doutor, doutor, aconteceu uma coisa terrível. O que foi, Valdecir? O Manuel sumiu. Manuel era um dos trabalhadores que havia ficado, um homem de 35 anos, pai de 3 filhos. Era conhecido por sua responsabilidade e nunca havia dado problemas. Como assim sumiu? Ele estava trabalhando sozinho no campo leste, tentando limpar uma área que estava cheia de mato. Quando fui procurar ele para o almoço, não encontrei. A ferramenta dele estava no chão, mas ele tinha desaparecido. Antonino sentiu o estômago se revirar. Vocês procuraram bem? Procuramos por toda a fazenda, doutor. Gritamos o nome dele, mas não teve resposta. É como se ele tivesse desaparecido no ar. Eles organizaram uma busca mais sistemática. Antonino, Valdecir e os 2 trabalhadores restantes percorreram cada hectare da propriedade, gritando o nome de Manuel, mas não encontraram nem rastro dele. Foi quando chegaram ao açude que viram algo que os deixou aterrorizados. A água, que normalmente era cristalina, estava com uma coloração avermelhada, e flutuando na superfície havia pedaços de roupa que pareciam ser do uniforme que Manuel estava usando. Meu Deus, murmurou Valdecir. Será que ele se afogou? Mas Antonino sabia que aquilo não era um afogamento comum. Havia algo profundamente errado naquela cena. A água vermelha, os pedaços de roupa flutuando, a ausência total do corpo. Valdecir, vamos voltar para a casa. Preciso ligar para a polícia. Mas quando estavam voltando, ouviram uma voz conhecida chamando: Doutor Antonino, Doutor Antonino. Era a voz de Manuel. Vinha da direção do açude. Eles se entreolharam, confusos. Correram de volta para a margem da água e viram Manuel parado do outro lado, acenando para eles. Manuel! Zrenia! Gritou Valdecir. Onde você estava? Nós procuramos você o dia todo. Manuel continuou acenando, mas não respondeu. Havia algo estranho em sua postura, na forma como se movia. Manuel, você está bem? Zrenia! Gritou Antonino. Foi então que perceberam que Manuel estava parado exatamente sobre a água. Seus pés não afundavam, como se a superfície do açude fosse sólida. Doutor, sussurrou Valdecir, isso não é o Manuel, não pode ser. A figura que parecia ser Manuel começou a caminhar sobre a água em direção a eles. Conforme se aproximava, ficava claro que havia algo terrivelmente errado. Seu rosto estava pálido demais, seus olhos não piscavam, e sua boca estava aberta num sorriso que não chegava aos olhos. Corram, disse Antonino. Corram agora. Eles correram de volta para a casa-sede, mas podiam ouvir a voz de Manuel atrás deles, chamando seus nomes com uma entonação que não era natural, que soava como se viesse de muito longe. Quando chegaram à casa, trancaram todas as portas e janelas. Dona Mercedes estava na sala, rezando o terço. Dona Mercedes, disse Antonino, ofegante, aconteceu algo com o Manuel. Ele não é mais ele. A mulher levantou os olhos, sem parecer surpresa. Senhor Antonino, elas estão ficando mais fortes. As almas estão conseguindo influenciar os vivos. Como assim? Elas estão desesperadas, senhor Antonino. Depois de tanto tempo sofrendo,
Elas estão tentando usar qualquer meio para chamar atenção, para pedir ajuda. Elas pegaram o Manuel e estão usando ele para se comunicar com o Senhor. Naquela noite, a voz de Manuel não parou de chamar do lado de fora. Mas não era apenas a voz dele. Eram dezenas de vozes, todas chamando o nome de Antonino, todas pedindo ajuda, todas implorando por descanso. Antonino, Antonino, ajuda nós, tira nós daqui, dá sossego para nós. As vozes continuaram até o amanhecer. Quando o sol nasceu, pararam de repente. Antonino olhou pela janela e viu Manuel caído no quintal, inconsciente, mas respirando. Correram para socorrê-lo. Manuel estava vivo, mas parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Seus cabelos, que eram castanhos, estavam grisalhos. Seu rosto estava marcado por rugas profundas. E quando abriu os olhos, olhou para Antonino com uma expressão de terror absoluto. Doutor, murmurou ele, eu vi onde eles estão, todos eles, embaixo da terra, ainda vivos, ainda sofrendo. Manuel, você está delirando. Você teve um acidente. Não, doutor, eu vi mesmo. Eles me levaram lá embaixo, me mostraram onde estão presos. Tem um lugar escuro, onde todas as almas estão juntas, esperando alguém ajudar elas. Manuel tentou se levantar, mas suas pernas não conseguiam sustentá-lo. Doutor, elas me disseram uma coisa. Elas disseram que, se o senhor não der descanso para elas, elas vão começar a pegar mais gente, uma por uma, até que alguém escute o pedido delas. Antonino sentiu um calafrio. Elas disseram isso? Disseram, doutor. E disseram mais uma coisa. Elas disseram que o homem que matou elas ainda está aqui, vigiando, impedindo que elas partam. Enquanto ele estiver aqui, elas nunca vão conseguir descansar. O coronel Justino, eu não sei o nome dele, doutor, mas elas me mostraram ele. Um homem alto, magro, com os olhos que gelam a alma da gente. Elas disseram que ele gosta do sofrimento, que se alimenta da dor delas. Por isso, ele não deixa elas irem embora. Manuel foi levado para o hospital, mas nunca mais ficou o mesmo. Os médicos disseram que ele havia sofrido um tipo de choque traumático, mas não conseguiam explicar o envelhecimento súbito. Ele ficou internado por 2 semanas e, quando saiu, se mudou para outro estado com a família. Valdecir e os outros 2 trabalhadores pediram demissão no mesmo dia. Ninguém mais queria trabalhar naquela fazenda. Antonino ficou sozinho com Dona Mercedes, e mesmo ela estava fazendo planos para partir. Senhor Antonino, disse ela, eu não posso mais. Essas almas estão ficando cada vez mais desesperadas. Elas vão começar a fazer coisa pior se o senhor não ajudar elas. Dona Mercedes, eu não sei o que fazer. Se eu chamar as autoridades, vou perder tudo. Mas se eu não chamar, essas almas vão continuar sofrendo. Senhor Antonino, tem uma coisa que o senhor pode tentar antes de chamar a polícia. O quê? O senhor pode tentar falar com elas, explicar que o senhor quer ajudar, mas que precisa de tempo. Talvez elas entendam. A ideia parecia absurda, mas Antonino estava disposto a tentar qualquer coisa. Naquela noite, saiu da casa e caminhou até o meio do campo, onde haviam encontrado mais ossos. Eu sei que vocês estão aqui, disse ele em voz alta. Eu sei que vocês estão sofrendo há muito tempo. Eu quero ajudar vocês, mas preciso que vocês me deem um tempo para resolver as coisas da forma certa. O vento parou de soprar. O silêncio era total. Eu prometo que vou dar um enterro digno para todos vocês. Vou mandar rezar missas,
Vou fazer tudo o que for necessário para que vocês descansem em paz, mas preciso de tempo. De repente, começou a chover, mas não era uma chuva normal. As gotas que caíam eram vermelhas, como se fosse sangue. Antonino ergueu as mãos para se proteger, mas a chuva vermelha continuava caindo. Quando olhou para baixo, viu que a terra estava absorvendo o líquido vermelho, como se estivesse sedenta. Então ouviu uma voz que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Tempo, muito sofrimento, não aguenta mais. Eu entendo, disse Antonino, mas vocês precisam me dar uma chance de fazer as coisas direito. Ele não deixa nós ir. Quem não deixa? O Coronel Justino. A chuva vermelha parou de repente. No silêncio que se seguiu, Antonino ouviu passos atrás de si. Virou-se lentamente e viu a figura alta e magra do homem que havia avistado semanas antes. Mas agora ele estava muito mais próximo, e Antonino podia ver seus olhos claramente. Eram olhos mortos, sem nenhuma centelha de humanidade. Olhos que haviam visto tanto sofrimento que se tornaram insensíveis a qualquer forma de compaixão. Você não vai tirá-las de mim, disse o Coronel Justino, com uma voz que parecia vir do além-túmulo. Elas são minhas. O sofrimento delas me mantém vivo. Você está morto há décadas, disse Antonino, tentando manter a voz firme. Morte é apenas uma palavra, respondeu Justino. Eu transcendi a morte através da dor que causei. Cada grito de agonia me deu mais poder, me permitiu permanecer neste plano, mesmo depois que meu corpo apodreceu. Você não tem direito de manter essas almas presas. Justino sorriu, um sorriso cruel que mostrava dentes podres. Eu tenho todos os direitos. Eu as criei. Eu moldei sua dor, transformei seu sofrimento em algo puro, em algo eterno. Elas são minha obra-prima. Elas querem partir, querem descansar em paz. Elas querem o que eu permito que elas queiram, e eu não permito que partam. Sua dor é meu alimento, sua agonia é minha força vital. Antonino sentiu uma raiva crescendo dentro de si. Você é um monstro. Eu sou muito mais que isso. Eu sou um artista da dor, um escultor do sofrimento. E esta fazenda é meu museu, onde minhas obras-primas ficam expostas para a eternidade. Nesse momento, dezenas de figuras translúcidas começaram a aparecer ao redor deles. Eram as almas das vítimas, todas olhando para Justino com uma mistura de terror e ódio. Vejam, disse Justino, estendendo os braços como se estivesse apresentando uma sinfonia. Minhas criações, cada uma única em seu sofrimento, cada uma perfeita em sua agonia. As almas começaram a gemer. Um som baixo e desesperado que fez Antonino sentir náusea. Libertem elas, disse Antonino. Já sofreram o suficiente. Sofrimento suficiente? Justino riu. Não existe sofrimento suficiente. A dor é infinita, eterna, e quanto mais elas sofrem, mais belas se tornam para mim. Foi então que Antonino percebeu algo. As almas não estavam apenas olhando para Justino com medo. Havia algo mais em seus olhos. Havia raiva. Uma raiva que havia crescido durante décadas de tortura, que havia se acumulado até se tornar uma força quase tangível. Coronel, disse Antonino, acho que você não percebeu uma coisa. O quê? Elas não são mais suas vítimas indefesas. Depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, elas se tornaram algo diferente. Justino franziu a testa, parecendo confuso pela primeira vez. Elas se tornaram suas juízas, continuou Antonino.
e chegou a hora do julgamento. As almas começaram a se mover, formando um círculo ao redor de Justino. O fantasma do coronel olhou ao redor, e pela primeira vez desde que aparecera, Antonino viu medo em seus olhos. Não, murmurou Justino. Vocês não podem. Vocês me pertencem. Mas as almas continuaram se aproximando. Conforme se moviam, suas formas translúcidas começaram a ficar mais sólidas, mais definidas, e suas expressões de dor se transformaram em expressões de determinação. Nosso tempo, disseram elas em uníssono, com uma voz que fez a terra tremer. Nosso tempo de justiça. Justino tentou correr, mas para onde quer que se virasse, havia uma alma bloqueando seu caminho. Ele estava cercado por suas próprias vítimas, que finalmente tinham força suficiente para se voltar contra seu algoz. Por favor, implorou ele. Eu só queria estudar a dor humana. Era para o conhecimento científico. Mentiroso, disseram as almas. Você gostava. Você sentia prazer com nosso sofrimento. Eu posso compensar vocês. Posso. Não há compensação possível, responderam elas. Só há justiça. As almas se lançaram sobre Justino. Ele gritou, um grito de terror absoluto que ecoou por toda a fazenda. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Antonino viu o coronel sendo dilacerado pelas mãos espectrais de suas vítimas, experimentando finalmente a dor que havia causado a tantos outros. Então, de repente, tudo parou. Justino havia desaparecido. As almas estavam paradas em círculo, mas suas expressões haviam mudado completamente. Não havia mais dor, não havia mais desespero, havia paz. Uma das almas, uma mulher jovem que parecia ter sido bonita em vida, se aproximou de Antonino. Obrigada, disse ela, com uma voz suave como brisa. Obrigada por nos dar a chance de nos libertarmos. Eu não fiz nada, disse Antonino. Vocês que encontraram força para se libertar. Você nos deu esperança, disse outra alma, um homem idoso. Quando você prometeu nos ajudar, quando mostrou que se importava com nosso sofrimento, isso nos deu força para nos unirmos contra ele. E agora vocês podem partir? Agora podemos partir, confirmou a mulher. Não há mais nada nos prendendo aqui. Nosso algoz foi julgado e punido. Podemos finalmente descansar. Uma por uma, as almas começaram a desvanecer. Mas antes de partir, cada uma delas olhou para Antonino com gratidão. A terra está limpa agora, disse a última alma a desaparecer. Vocês podem plantar aqui sem medo. Nós abençoamos esta terra como um presente pela bondade que vocês mostraram. E então elas se foram. Antonino ficou sozinho no campo, mas não sentia mais o peso opressor que havia caracterizado aquele lugar. O ar parecia mais leve, o silêncio mais natural. Pela primeira vez desde que comprara a fazenda, ele sentia paz. Quando voltou para a casa, encontrou Dona Mercedes na cozinha, sorrindo. Acabou, não é, senhor Antonino? Acabou, Dona Mercedes. Elas partiram em paz. Graças a Deus. E o senhor vai continuar com o plantio? Antonino pensou por um momento. Vou sim, mas não vou plantar soja. O que vai plantar? Flores, Dona Mercedes. Vou transformar esta fazenda num campo de flores. Será minha forma de honrar a memória daquelas almas que sofreram aqui. E foi exatamente isso que ele fez. Nos meses seguintes, Antonino contratou novos funcionários e transformou toda a propriedade num imenso jardim. Plantou girassóis, rosas, crisântemos, margaridas. A fazenda se tornou um espetáculo de cores e perfumes. Os funcionários nunca tiveram problemas.
Não havia mais ruídos estranhos, não havia mais sensações de estar sendo observado. A terra produzia flores magníficas, mais bonitas e perfumadas do que em qualquer outro lugar da região. Antonino nunca contou para ninguém a verdadeira história da fazenda. Os ossos que haviam sido encontrados foram discretamente removidos e receberam sepultura digna num cemitério da cidade, com missas rezadas para o descanso das almas. Hoje, a Fazenda Santa Bárbara é conhecida em toda a região como o lugar mais bonito de Goiás. Turistas vêm de longe para ver os campos de flores que se estendem até o horizonte. Muitos dizem que há algo especial naquele lugar, uma sensação de paz que não encontram em nenhum outro local. Antonino, agora com 50 anos, ainda mora na fazenda. Nunca se casou, nunca teve filhos. Dedica sua vida inteiramente ao cuidado das flores. Diz que é sua forma de manter viva a memória daqueles que sofreram injustamente. Dona Mercedes continuou trabalhando na fazenda até o ano passado, quando se aposentou aos 85 anos. Antes de partir, ela disse uma coisa que Antonino nunca esqueceu. Senhor Antonino, o Senhor transformou um lugar de morte num lugar de vida. Transformou um lugar de dor num lugar de beleza. Isso é coisa que poucos homens conseguem fazer na vida. Hoje, quando Antonino caminha pelos campos floridos de sua fazenda, às vezes sente uma brisa suave que parece carregar sussurros de gratidão. São as almas que ele ajudou a libertar, que ainda visitam ocasionalmente o lugar onde finalmente encontraram paz. E à noite, quando o perfume das flores se espalha pelo ar, ele sabe que fez a coisa certa, que transformou um lugar marcado pelo mal em algo belo e sagrado. E assim termina a história da Fazenda Santa Bárbara, pessoal. Uma história de horror que se transformou numa história de redenção. Uma prova de que, mesmo os lugares mais sombrios, podem ser transformados através da compaixão e da coragem. Agora me digam nos comentários, vocês acreditam que lugares podem guardar a memória do que aconteceu neles? Que a terra pode ser amaldiçoada pelo sofrimento? E mais importante, vocês acham que Antonino fez a coisa certa ao ajudar aquelas almas, mesmo sabendo que isso poderia arruinar sua vida? Deixem suas opiniões, suas experiências com lugares que tinham energia pesada, suas próprias histórias de assombração. E se vocês gostaram desta história, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas de terror. Lembrem-se, algumas histórias são apenas ficção, mas outras carregam verdades que preferimos não enxergar. A história que contei hoje é real. Dona Mercedes ainda está viva, morando numa casa simples na periferia de Goiânia. E se vocês passarem perto da região onde fica a antiga Fazenda Santa Bárbara, que hoje prefiro não revelar a localização exata, vocês vão sentir o perfume das flores a quilômetros de distância. É um perfume diferente de qualquer outro. Um perfume que parece carregar histórias, memórias e talvez sussurros de almas que finalmente encontraram paz. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, nem todo lugar assombrado está condenado a permanecer assim para sempre. Às vezes, tudo o que as almas precisam é de alguém que se importe o suficiente para ajudá-las a encontrar o caminho para casa. Durmam bem, se conseguirem.